o direito da saúde da mulher, né? A dignidade menstrual hoje que as meninas recebem os absorventes, né? O SAMVIS, que é o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual, é o direito de fazer o exame do câncer de colo de útero, o exame de prevenção de mama, carretas hoje em vários municípios. Tudo isso passou antes por uma casa legislativa, né? A gente vai ver daqui a pouco a Karine, né, falando provavelmente sobre empreendedorismo, sobre a mulher executiva, a mulher empreendedora, o empoderamento. Mas tudo antes passa por essa casa legislativa. Hoje existem políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino, com empréstimos, com taxas diferenciadas por ser mulher, as mulheres que estão no campo, né, as mulheres que trabalham com a produção rural, inúmeras leis protegendo e garantindo o direito a elas. Passa por isso, passa por essa casa legislativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não é só dizer, mulheres, participem do processo político eleitoral. A gente tem que mostrar por que é importante que a mulher esteja lá. Eu costumo dizer o seguinte, não é que os homens, eles não estejam dispostos a legislar a nosso favor. Mas o homem não menstrua. O homem não sabe que nós temos meninas que deixam de ir à escola no período menstrual porque os pais não têm condição de comprar um sorvete. É preciso que nós mulheres estejamos nos espaços de decisão, nos espaços legislativos, né, para que a gente traga a discussão. E a gente tem a responsabilidade, inclusive, de sensibilizar os homens, que muitas vezes se sensibilizam sim. A gente precisa assumir os espaços que foram construídos e conquistados com lutas históricas. E que ainda a gente vê mulheres se permitindo a ser, por exemplo, candidatas laranjas no processo político eleitoral. Então eu queria falar um pouquinho para vocês da minha experiência, porque na verdade ano que vem é um ano de eleição. É um ano decisivo para as nossas vidas. De 4 em 4 anos nós temos o privilégio de podermos mudar, mas a gente tem que ter a consciência da importância que é a gente ou votar ou ser votada. Porque a participação no processo político eleitoral não é só como candidato. É como processo participativo. É como a gente poder convencer as pessoas de que elas precisam, de fato, fazer as melhores escolhas, né? Então, gente, eu queria falar um pouquinho da minha história. Eu não comecei política, né? Eu sempre coloco de dizer, porque eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das poucas políticas que moram na periferia dessa cidade, né? Temos aqui uma vizinha minha, né? Mora lá na nossa região, servidora da casa, como vocês, e que conhece um pouco da minha história. Então, eu moro na região da Grande Pedra Mole. Quando eu fui morar lá, eu tinha meus 2 filhos muito pequenininhos. Eu estava só. E estava iniciando o processo de ocupação da região que hoje é conhecida como Vila Cidade Jardim. E eu fiz a minha casa e eu não tive dinheiro para fazer um muro. Então, minha casa não tinha muro, era muito exposta. E eu morava sozinha com 2 crianças pequenas. E eu comecei a ficar com medo daquilo ali, medo do desconhecido. Eu estava preparando meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal. E eu resolvi mudar o tema do meu TCC. Eu disse, eu não posso ficar com medo, eu vou me juntar a isso aí, esse povo, para que eles possam me proteger. Ao invés de eu ter medo, eu ter uma certa segurança. E eu mudei o meu TCC para a organização de movimentos comunitários. E me passei para dentro daquela invasão e organizei o movimento e fiz a associação de moradores da Vila Cidade Jardim, né? Bom, a partir desse momento, outras comunidades começaram a me procurar. Ô, Simone, ajuda a gente. Então, comecei a fazer algumas associações de moradores, né? Organizar um movimento e tal. Só que aí, o que foi que eu percebi? Eu percebi o seguinte, para
para que a gente possa efetivar as reivindicações da gente, é necessário que a gente tenha acesso às instituições. E quem vai abrir o acesso às instituições? Política partidária, não tem outro jeito. Senão a gente fica no campo da reivindicação, no campo do protesto, no campo do não aceito, no campo das discussões, e as coisas não avançam. Foi a partir daí que eu resolvi, de fato, entrar na política partidária como forma de viabilizar a reivindicação dos meus vizinhos, da minha comunidade que eu morava. E aí foi todo um processo. Foi todo um processo, né, onde a gente acredito, e acho que todo brasileiro tem que acreditar que nem todo mundo que ocupa os espaços, sejam eles de decisão, sejam eles espaços de poder, sejam as casas legislativas, as instituições, são pessoas que não têm compromisso. Muito pelo contrário. A gente precisa entender que a gente tem que estar aqui. Quem tem o compromisso de fazer a coisa em favor do povo, de fazer com que as pessoas possam ter mais oportunidade, possam ter mais dignidade, elas precisam estar nesses espaços para que elas possam inspirar outras pessoas a estarem aqui. E chegar o dia que a gente possa olhar para a nossa nação e dizer, as pessoas estão lá me representando sim. Mas isso passa pelas nossas escolhas. O que foi que eu senti dificuldade aqui na Assembleia? Vou dizer para vocês. A maior dificuldade que eu vi aqui hoje na Assembleia foi perceber que a gente apresenta propostas de projeto de lei, a gente aprova a lei em favor do povo e acaba que não sai dos muros dessa casa. Ou seja, quantas coisas foram ditas pela nossa delegada que a gente sabe, mas eu não sei como eu tenho acesso. Eu posso denunciar, porque tem toda uma rede que vai me proteger. Tem abrigos femininos, tem Casa da Mulher Brasileira. Como é que eu tenho acesso? E foi com essa inquietude que eu provoquei uma audiência pública aqui nesta casa, enquanto deputada, para discutir a eficácia das medidas protetivas. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo, que uma política que até o Ministério tem, para nos proteger enquanto mulher. Nós temos toda uma rede de proteção e de garantia de direito. E a violência contra a mulher é crescente. O feminicídio é crescente. A exclusão é crescente. O preconceito é crescente. Está errado. Está errado. Como é que existe tanto investimento, uma legislação tão bem elaborada, admirada por outros países, e as coisas não acontecem. E vocês sabem a que conclusão eu cheguei? Na discussão, existe uma rede que não se conhece. Existe uma rede que não dialoga. Ora, se a rede, que é quem executa a política, ela não se conhece, como é que vocês vão conhecer? Vocês sabem que a porta de entrada é a delegacia, e depois? O que acontece depois? Tá vendo que uma colega de vocês, a Sabrina, que tem um filho com deficiência e que muitas vezes, no momento de crise, ela não sabe onde correr. É pro CAPES? É para onde que eu vou? Eu não sei. Mas tem. Mas tem, gente. Tem toda uma rede da saúde voltada para o atendimento e a garantia de direito. Mas eu não sei. Na minha campanha, eu perguntava muito para as mulheres e vou perguntar aqui para vocês. Vocês conhecem o Sanvis? Sabem o que é o Sanvis? Muito bem, mas não sai daqui sabendo. Muito bem. Aí a segunda pergunta que eu fazia era o seguinte: se vocês forem vítimas de uma violência sexual, para onde é que vocês vão? Que bonitinho. Assistente social te mato. Eu vou te matar. Eu tô acabando de dizer o que o Sanvis explicando aqui para ela. E aí a gente provoca muito as redes. E aí acaba ficando mais na teoricidade, na parte teórica, e a prática a gente tem muita dificuldade em organizar esse fluxo. E é necessário, né? Não adianta a gente criar projetos, leis, investimento,
em favor de uma causa, seja ela da mulher, deficiente, idoso, criança, essas pessoas não sabem como ter acesso. Então, quando vocês souberem de alguém que foi vítima de violência sexual, porque eu tenho Deus nem onde vai ser, não é para a delegacia que vocês têm que ir. Simone, e ainda, quando encontra uma delegada que tem essa sensibilidade muito bem, eu já encontrei alguns casos onde é atendido por um homem, um delegado, toda essa rede, e ela é violada os direitos dela na casa e também no espaço que é para proteger. Isso ainda acontece muito. Amiga, eu vou além. Ainda tem instituições que precisam fazer encaminhamentos e ela sequer conhece a rede. Ela não sabe para onde encaminhar. Fica a Tá? reflexão. Então, fica a reflexão, a necessidade de nós estarmos participando de forma efetiva dos processos eleitorais. Seja como candidata, seja como formadora de opinião, porque se a gente quiser transformar a sociedade que a gente vive, a gente tem que ser sujeito de ação. Senão a gente não transforma. A gente fica só no campo do protesto. Mas volta para o Sanvis. Então, quando uma mulher é vítima de violência sexual, o primeiro lugar que ela tem que se dirigir é para esse espaço que eu estou falando para vocês. Serviço de apoio à mulher vítima de violência sexual. Simone, mas onde é que existe isso? Lá na maternidade. Funciona no hospital que é de atendimento exclusivo para mulheres. Para quê? Para que a mulher não passe por nenhum tipo de constrangimento. Ela não passe por uma revitimização. Tá? Então, ela vai para lá. A primeira coisa que vai acontecer com ela não é fazer o boletim de ocorrência, porque ela é mais importante do que isso. Ela vai passar por uma asepsia para ela não ter uma doença sexualmente transmissível. Mas esse centro, ele funciona, Sim, a maternidade nova com excelência. Na nova maternidade Evangelina Rosa. E funciona com excelência. E mais na frente eu vou explicar para você o que foi que houve nessa nova. Inclusive, está sendo caso de eu encaminhar, e infelizmente, encaminhar É sabendo porque- como funciona. Ah, tem uma pessoa responsável, já conversei com ela, mas quando chega lá na prática, não funciona. Não, mas funciona e funciona bem. Eles tinham alguma dificuldade com relação à questão estrutural, da base física, na antiga maternidade. Mas na nova, né, o serviço ele está num espaço físico adequado, inclusive antecipando, quando eu já estava deputada, quando eu fui fazer a visita técnica antes da inauguração da maternidade, né, e chegando lá eu vi que as mulheres que fossem ter acesso ao Sanvis, elas teriam que passar pela recepção. E foi quando eu entrei com requerimento aqui, eu disse que não era dessa forma que o programa previa, porque era mais uma revitimização, mais uma exposição, e foi trocado o acesso, né? Foi feito um novo acesso, um acesso com descrição, um acesso onde as mulheres não precisassem passar por dentro, né, daquele espaço da maternidade. Agora, isso aconteceu por quê? Porque eu, como assistente social, já presidi o Conselho do Direito da Mulher, eu conhecia o Sanvis e eu conhecia principalmente como deveria ser a formatação desse serviço. Mas, enfim, para vocês verem a importância da mulher, porque se eu não tivesse naquela visita técnica, hoje o acesso das mulheres talvez tivesse uma briga danada, e aí ia ser uma coisa muito mais longa, porque aí os movimentos sociais, os conselhos, eles iam se manifestar, e aí seria um outro processo. Então, antes da inauguração, foi resolvido por quê? Porque tinha uma mulher nessa Casa Legislativa, que participou da visita técnica. Vocês estão vendo a importância da nossa participação? Né? Então, lá, o primeiro atendimento é asepsia, para não ter uma doença sexualmente transmissível. Depois, a pílula do dia seguinte, para não ter uma gravidez indesejada. A partir daí é que é feito o exame de corpo de delito, o boletim de ocorrência, e você já sai de lá com acompanhamento psicossocial. Excelente serviço, mas a grande maioria das mulheres, elas não conhecem esse serviço. As mulheres, muitas vezes, perguntei na audiência pública, quem conhece o botão do pânico? Como é que funciona o botão do pânico? As pessoas que estavam na rede também não conheciam. Vocês sabem como funciona o botão do pânico? Estão vendo a importância das coisas? E que
adianta a gente criar uma lei que a pessoa que vai ser beneficiada, ela não conhece. Ela não sabe como ter acesso. Porque não está sendo divulgado. Do jeito que é para ser divulgado, né? Exatamente. Aí é preciso o quê? Que pessoas que tenham este mesmo pensamento possam estar nesses espaços. Olha, eu comecei na política, mas foi na política de movimentos sociais. Se faz política dos movimentos. Eu posso fazer a política do meu bairro. Eu posso fazer a política da escola do meu filho. Eu posso fazer a política no meu trabalho. Eu posso fazer com que as pessoas compreendam a importância da nossa participação no processo de construção. Uma coisa é eu colocar no papel, outra coisa é eu efetivar. Entenderam? Eu acabei de assumir bem aqui a coordenadoria de enfrentamento às drogas. Acabei de assumir. O que acontece? Qual é a diferença da Simone estar lá? Porque não é a Simone deputada que está sentada lá. Quem está sentada ali é a Simone assistente social. É a Simone que compreende que a política de enfrentamento à droga não existe um órgão que execute. É uma rede. É uma Simone que entende que existem 2 eixos de atuação. Existe a prevenção e existe o enfrentamento. E que na prevenção é uma rede, no enfrentamento é outro. É uma pessoa que não tem a ilusão de que dentro do enfrentamento eu vou erradicar o problema da droga. Eu não vou. Eu vou minimizar os danos. Eu vou fortalecer as famílias. Eu entendo que aqui na prevenção, primeira infância, eu consigo trabalhar melhor. Eu consigo colocar na cabeça dessas crianças que quando elas estiverem adolescentes, o efeito da droga na vida dela vai ser mortal. Que as famílias, elas precisam ser fortes para que a gente possa ter uma sociedade forte. O dependente químico, assim como qualquer deficiente, um idoso, ele não é um ser isolado. Ele é um ser que vive em família, que vive em sociedade. E as políticas, elas não podem ser isoladas. Elas têm que estar articuladas. Elas têm que dialogar. Então, gente, não foi fácil eu estar aqui hoje, não. Eu ser deputada, até nem era projeto de vida meu. Deus colocou, e eu acho que se Deus colocou, é porque eu tenho uma missão diferenciada dentro desse processo. Eu não tenho nenhum pingo de vaidade, de encantamento com o título de deputado. Muito pelo contrário. Eu tenho o peso da responsabilidade que é eu estar num espaço desse para poder, se eu não conseguir transformar na medida do que eu quero, pelo menos inspirar mulheres para que possam estar aqui nesse espaço, para fazer igual a gente, para que a gente possa fazer juntas. Nós temos hoje uma cota de 30% na participação do processo eleitoral na construção de uma chapa. Infelizmente, a gente hoje olha, temos 30% e esquece de que em 1932, um passado muito recente, as mulheres sequer tinham direito ao voto. Foi avanço, foi luta de movimentos, foi luta de mulheres. A gente não pode permitir que nós sejamos usadas para compor um percentual que é exigido pela lei sob pena de não se registrar uma chapa. Nós temos que estar lá, como mulheres, dispostas a participar do processo e entendendo que nós podemos chegar lá sim. Hoje tramita no Congresso Nacional a extensão desse percentual, não apenas para a participação no processo, mas no assento. Agora, para que a gente possa tomar força nessa discussão, é necessário que a gente não veja municípios terem uma eleição anulada pela legislação eleitoral, porque mulheres foram usadas como candidata laranja. Nós não podemos permitir isso. Ah, mas é difícil, nós não temos dinheiro. Não é fácil não. Quem foi que disse que era fácil? Nunca foi fácil.
Como não é fácil a gente ser mãe, ser esposa, ser dona de casa. Vou dizer bem uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas quem me conhece de longe, como minha amiga, sabe da minha história. Meus filhos estudaram no Colégio Merode. Mas eu levantava 4h30 da manhã para fazer o lanche daquela escola, para botar na cantina, e no final do mês eu fazer o cruzamento com a dona do colégio para pagar a mensalidade da escola do meu filho. Porque eu sempre entendi que a educação é o principal instrumento no processo de liberdade e de autossuficiência. Eu não cheguei onde eu estou porque eu tenho família tradicional, meu pai era caminhoneiro, minha mãe fazia salgado, você encomendou muitas vezes salgado na mão da minha mãe. Nós crescemos, eu cresci vendo minha mãe em cima de um fogão, fazendo marmita para vender e dizendo: se você não quiser ter esta vida, se você não quiser que os seus filhos passem o que você está passando, estude. Ela nunca se vitimizou. Ela nunca se vitimizou. Ela olhava para mim e dizia: quem trabalha com comida não passa fome. Eu vou trabalhar com comida para você estudar. Vai estudar e mude sua vida e dê uma vida digna para os meus netos. Então, gente, não é fácil, nunca foi. É preconceito. É falta de oportunidade. É a legislação hoje não entender que muitas vezes uma mulher não participa de um processo eleitoral porque ela tem filhos pequenos e a legislação eleitoral não permite que dentro dos gastos estejam, por exemplo, você pagar um cuidador para ficar com seus filhos enquanto você participa da campanha durante o processo eleitoral. Precisamos avançar nisso. Mas nós só vamos avançar nisso se nós tivermos mulheres nesses espaços de poder de decisão. Então aqui fica um convite para vocês. Eu não tenho como entrar para ser candidata. Seja presidente de bairro. Faça diferente. Tem tanto presidente de bairro aí hoje que usa o fato de estar à frente de uma associação, à frente de um movimento, para ter benefício pessoal. Tira isso. Entra quem tem compromisso com sua comunidade. Entra quem tem compromisso com a transformação. Entra quem tem compromisso de realmente ver as coisas acontecerem. Não dá certo quem tem só discurso. Só quem fica indignado, só quem fica se colocando é absurdo, não, política é ladrão, política é isso, tarará. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, seja sujeito de ação. Não só verbalize, tome atitude. Se fosse fácil, estava todo mundo aqui. Nós temos hoje quantas mulheres na casa? 4. São 30 cadeiras. Nós temos 4. Quantos de nós aqui votamos em mulheres? Você não tá não. Só perguntem a vocês mesmas. Meu Deus, eu votei numa mulher? Será que eu votei em alguém que vai de fato defender a minha categoria? É para a gente fazer a reflexão. Eu não preciso só ser candidata para eu ter um representante que eu possa me orgulhar dele. Não. Eu posso ser a representante, mas eu posso ser instrumento para que representantes, no formato que eu penso, que eu desejo, possam de fato estar lá. Entenderam? Então, gente, hoje, nesse dia, a gente não romantiza. A gente tem que olhar para trás e dizer: avançamos sim. Avançamos, tanto avançamos que nós estamos hoje numa casa legislativa discutindo política para a mulher. Onde é que a gente já pensou, as nossas avós, que a gente vivia um momento como esse seria possível?